Olá, me chamo Lucas Lima do Vale Caminha e esse vídeo se destina a responder o enunciado base da primeira avaliação de Direito do Trabalho 2. Bom, o questionamento ele se insere justamente em analisar, em saber qual é o reflexo das possibilidades de afastamento do empregado e de conseguinte suspensão ou interrupção dos efeitos do contrato de trabalho nas verbas de vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde. Bom, para isso, para responder essa questão, é necessário justamente analisar os motivos de ser dessas respectivas verbas. Primeiramente, no que diz respeito ao vale-transporte, entende-se justamente que é uma verba de caráter indenizatório, paga pelo empregador, para que se custeie o deslocamento do empregado da sua residência para o trabalho e do seu trabalho de volta para a sua residência. Entende o doutrinador Maurício Gondim que essa verba é de natureza instrumental. Ela serve justamente quando essa hipótese de incidência, que seja o transporte da residência para o trabalho, seja identificada. E é justamente isso que diz o artigo 4º da Lei 7.418, que institui o Vale Transporte. Diz assim: a concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos vales transportes necessários ao deslocamento do trabalhador no percurso residência do trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. Então, o que a gente pode ver aí é que caso o empregador não esteja efetivamente, o empregado, aliás, não esteja efetivamente indo ao trabalho, portanto, não se consubstancia a obrigação do empregador de continuar pagando. Com relação a outro benefício, que é o vale-refeição, seu objetivo é justamente permitir, a partir de cartões e tickets de refeição, que o empregado aproveite aquele recurso para usufruir de serviços de alimentação em padarias, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, a fim de que possa suprir-se fisicamente na sua alimentação durante a jornada de trabalho, uma vez que muitas vezes ele não tem condições de tempo de voltar para sua casa, almoçar e depois voltar para o trabalho. E aí pode-se questionar, e quando o trabalho é interrompido ou suspenso, o que acontece com essa verba? E aí, nesse caso, é um pouco mais complexo do que o anterior, do que em relação ao Vale Transporte. Justamente porque, ao contrário do Vale Transporte, que é instituído por uma lei própria, o Vale Refeição é instituído, na maioria das vezes, por convenção trabalhista. E aí, nesse caso, é importante analisar justamente o que diz a convenção para os respectivos casos de suspensão e interrupção. Esse é o entendimento da jurisprudência, que inclusive já decidiu diferentemente a depender do que dispunha a respectiva convenção. Por exemplo, no caso de uma decisão do TRT 11, de relatoria da juíza Solange Maria Santiago Moraes, da primeira turma, estabeleceu-se justamente que deveria se continuar recebendo o vale-refeição, mesmo no período de fruição de férias e licenças concedidas por lei. Entre elas, o afastamento por doença ocupacional, justamente porque assim dispunha a convenção sobre o vale-refeição respectivo daquela categoria. Já, por exemplo, numa decisão do TST, no agravo instrumental de um recurso de revista, entendeu-se que naquele caso não era devido que se pagasse o vale-refeição, justamente porque ele não estava previsto para aquela hipótese o pagamento contínuo do vale-refeição. Mas, bom, acontece que essa regra geral de não precisar pagar a menos que seja disposto na convenção respectiva acabou sendo um pouco modificada na época da pandemia, com a medida provisória 936, uma vez que se entendeu, inclusive essa medida provisória que depois virou a lei, lei 14.020, que dispunha em seu artigo 8º, isso que eu vou dizer agora, justamente que durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, entende-se
que, mesmo nos períodos de suspensão, mediante a condição de calamidade, da pandemia, e a fim de preservar o princípio da dignidade humana, do direito à alimentação, continuava se pagando o vale-refeição por parte do empregador. Então, se no caso da suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia, precisava se pagar o vale-refeição, nas hipóteses de interrupção, em que não era uma interrupção unilateral, mas... Aliás, era uma interrupção unilateral, ou seja, só o empregado deixa de prestar o serviço, mas continua recebendo a remuneração, aí é que vai continuar mesmo, durante esse período pandêmico. Mas aí se pode se questionar, e depois da vigência dessa lei 14.020, que veio da medida provisória, como é que se vai entender? E, bom, o entendimento majoritário é de que continua se pagando enquanto regra geral. A menos, é claro, que a convenção disponha explicitamente em sentido contrário. Apesar de que, claro, deixo aqui evidente que não é um tema pacificado de maneira absoluta dentro da jurisprudência. Já com relação ao plano de saúde, o que acontece? É um benefício dado pelo empregador ao empregado para cobrir custos de natureza médica. Então, caso o empregado precise de algum atendimento, de algum tratamento, ele pode recorrer ao plano de saúde empresarial pago pelo seu empregador. E aí, em caso de afastamento dos efeitos do contrato de trabalho, o que acontece? E aí, nós vamos, para responder essa pergunta, partir primeiro do entendimento da súmula 440, muito importante para resolver essa questão, que diz justamente o seguinte: assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Então, nesses casos, auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, já é sumulado o entendimento de que não se pode retirar o plano de saúde. Inclusive, porque se o contrato tem os seus efeitos temporariamente retirados justamente por motivos de saúde, é nesse momento que o trabalhador mais precisa, não é mesmo? Mas e nas outras hipóteses de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho? Como é que fica? Nesse caso, nós não temos entendimento absoluto. Entretanto, vale destacar um importante julgado no recurso ordinário 00747 de 2008, 027, 03006, no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. E o entendimento, nesse caso, foi que justamente preserva-se o plano de saúde, mesmo que o motivo do afastamento temporário dos efeitos do contrato de trabalho não seja necessariamente relacionado diretamente a questões de doença, questões de saúde. Justamente porque o tribunal usou a seguinte lógica: se mesmo após demitido, durante 6 meses após demissão, o empregado ainda pode requerer o dinheiro atinente ao plano de saúde, por que então, se o trabalho sequer o contrato de trabalho sequer experimentou o seu término, ele teria que deixar de receber? Então, o argumento utilizado, ou melhor dizendo, o fundamento utilizado por essa decisão foi realmente muito paradigmático. Pois bem, em resumo, são essas as respostas e os meus esclarecimentos aos questionamentos dados pelo enunciado base da avaliação 1 do primeiro estágio de Direito do Trabalho 2. Obrigado.